Glória a Deus, aleluia. Nesta manhã abençoada em nome de Jesus Cristo, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nessa manhã na nossa EBD e eu quero convocar você para nos acompanhar em nome de Jesus. Você que é aluno, que não está podendo vir à igreja por algum motivo, mas você entra aí na nossa live, na nossa Facebook, ADCG Reino Verde, e participa conosco da nossa EBD em nome de Jesus. Fica de pé comigo, irmão. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pedir aqui o operador, nosso irmão Roberto Joel, para fazer a oração inicial em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito, querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, Deus bendito, querido e amado, aleluia, ó Deus, para te agradecer por mais essa oportunidade que tu nos concede na manhã desse dia, domingo, o primeiro dia de uma semana que com certeza com as tuas fortes e potentes mãos será abençoada para todos nós, aqueles que te buscam em espírito e verdade. Queremos te louvar, Pai querido e Pai amado, aleluia, por essa oportunidade que tu nos estás concedendo de estar na tua casa para aprender mais de ti, ó Deus, através da escola bíblica dominical. Nos dê, Pai querido e Pai amado, uma manhã abençoada, um aprendizado, Senhor da glória, aleluia, dos altos dos céus, para que possamos, Pai querido e Pai amado, aleluia, a cada dia estarmos mais fortalecidos, Pai, ó Deus, conhecendo, Senhor, ó Deus, as sagradas escrituras, para que, Senhor da glória, no momento oportuno, ela venha se fazer valer, Senhor da glória, nas nossas vidas e na vida daqueles, Pai querido e Pai amado, que nós tocarmos, Pai, ó Deus, para fazer a tua obra, Senhor, ó Deus querido, Deus amado, fora dessas quatro paredes. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha ser o nosso instrutor na manhã desse dia e que tudo que for falado, ó Deus, nós venhamos reter no nosso coração para não pecarmos contra ti. Te agradecemos por essa oportunidade e assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Vamos seus lugares, irmão. Vamos dar uma pausinha da harpa. Sugerido para nós cantarmos nessa leitura 127. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Muitos
são os que vão expirando, sem ter esperança de perder. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Canta, igreja. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Oh, glória! E Jesus os saudará, bem-vindo. Esta glória Espero alcançar. Oh, aleluia! Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegro, atendo ao teu mandar. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Deus seja glória louvado, a Deus. aleluia. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. 108. Deus seja louvado, aleluia. Aleluia. Oh, santo. Oh, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus, vamos pelejar, prosseguindo nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todo contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general, a glória do porvir. Em Jesus os temos no poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos todos até vencer, lutemos todo contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crente para Jesus olhar, pela fé simples lutar, ao inimigo combater, o evangelho anunciar. Lutemos todo contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Nos diz assim que Jesus é pra ti e pra mim o caminho, a luz veraz que nos leva ao céu do fim. Lutemos todo contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória a Deus. Aleluia.
bom estar treinando esses hinos, Deus seja louvado. recordando, né? Em nome de Jesus Cristo. 90, irmão. A paz e a alegria no meu coração. Esse é bem mais rápido. A paz e a alegria no reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz no reino do céu, a gozo e paz. Os filhos de Deus têm poder, verá a paz e a alegria no reino dos céus, os salvos entoando louvores a Deus, dai glória a Jesus, porque nos amou, por no seu sangue ele derramou. Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, o instrutor, também prometeu no reino do céu um santo lugar junto ao nosso Deus. Firmado E na promessa tão grande e eficaz, agora neste mundo desfruto a paz. Espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Oh, Aleluia. aleluia. Vamos ficar de pé? É, Jesus. Vou passar aqui as funções ao coordenador, presbítero irmão Ricardo, e ele vai dando prosseguimento. Da igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? A paz de Jesus. Graças a Deus. Sem mais delongas. Lição 28. 28 de março de 2000. Minutinho só, irmãos. Graças a Deus. Lição 13. 28 de março de 2021. Lição 13. 28 de março de 2021. Título da lição: Uma serva de coragem. Uma serva de coragem. Texto áureo. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Esther 5:4. Texto áureo. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Esther 5:4. Verdade aplicada. A vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. Verdade aplicada. A vida de Esther nos ensina a nos Texto de referência: Esther, capítulo 2, 8, 10, 16 e 17. Sucedeu, pois, que, divulgando seu mandato do rei e a sua lei, e ajuntaram-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levavam Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se... É o 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Todos, irmãos. Ele amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de baixo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, ó Deus, de nós estarmos aqui nesta manhã, para juntos aprender a Tua Palavra. Ó Espírito Santo, seja o nosso instrutor nessa manhã, para que possamos compreender e entender que a Tua revelação, Deus, venha fortalecer as nossas vidas. É isso que nós pedimos, é isso que nós te imploramos, em nome de Jesus. Podemos sentar, meus irmãos? Graças a Deus, irmãos. Então, nessa manhã, em concordância, segundo debaixo da orientação para o nosso pastor, vamos fazer a classe única. Então, nós temos temos 3 professores aqui, 4 professores presentes, não é isso? Vamos começar com um pouquinho, 7 minutinhos para cada um. Vamos começar com a nossa irmã Ana, Aninha, e depois vamos aos outros professores. Ana Lúcia, diaconisa Ana Lúcia, dando a sua verdade plástica aqui para a classe. Depois a Juliana. Então, depois a nossa irmã Bidon, também com seus 7 minutinhos. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Nós vamos aqui estudar um pouquinho mais sobre a nossa querida, essa mulher que foi uma mulher de exemplo para nossas vidas, que era Esther, não é mesmo? Hoje no nosso meio nós temos muitas mulheres, Esther, Abigail, Ruth, né? Que aquelas mulheres passaram, e hoje não é diferente, né? Hoje nós temos, mas a Bíblia fala assim: feliz aquele que não veio crer, porque antigamente as pessoas viam o poder de Deus e via ele assim face a face. Hoje nós temos a palavra da verdade na nossa vida, o que nos traz um conforto, um aconchego, um consolo por todos os nossos problemas, e saber que Deus é conosco. Amém? Então aqui na introdução ele diz que Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que possuía um sólido sistema de crença e valores refletido ao lidar com diversas situações. Que possamos aprender com Esther e termos uma conduta de fé, vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Amém? E no 1 diz assim: Esther é um exemplo a ser seguido. A Igreja de Cristo tem lugar para todos. Deus permitiu que diversas mulheres fossem mencionadas em sua palavra, para que pudéssemos aprender que Ele não opera somente por intervenção dos homens. Esther é um grande exemplo de como Deus usa mulheres para demonstrar o seu poder. Contudo, é imprescindível que seus servos não andem de acordo com o sistema que o mundo impõe. As regras que devem reger a sua vida vêm do céu, direto do coração de Deus. Amém? Então aqui fala aqui da postura de Esther, da fidelidade, do amor que ela teve em função da sua grande presença na vida de Deus na vida dela. Então ela era uma mulher obediente, uma mulher que temia a Deus, em todos os sentidos. E a Bíblia que fala que antigamente os homens eram requisitados, e a mulher era um pouco assim, era como eu costumo dizer que as mulheres, elas eram assim, apenas um suprimento de provisão para o homem, né? Porque elas eram pouco citadas, mas quando Jesus viu isso, falou: não, tem mulheres que merecem estar citadas na Bíblia. E hoje são mulheres aqui guerreiras, mulheres que passaram por provações e se puseram de pé, assim como Esther. Esther, quando chegou na presença do rei, que ficou lá naquele harém, ela já veio preparada, porque ela sempre teve uma comunhão com Deus. Ela nunca fez nada apenas por fazer, não somente porque ela tinha sido
orientada, educada pelo seu primo Mardoqueu. Não, porque ela já tinha uma integridade, ela já tinha uma índole ali, de uma postura diante de Deus. Então ela sabia que tudo ali que Deus falasse era para o bem dela. E o que aconteceu? Essa mulher chegou até a presença do rei e não citou de onde que ela era, né? E aquele povo dela. Então ficou ali até no momento que Deus tocasse nela. Fala, e agora, Esther? Às vezes, nossa vida, nós queremos fazer algo, mas nunca perguntamos a Deus. Sabe por quê? Porque achamos que nós podemos fazer alguma coisa sozinho. Mas aí vocês se enganam, não podemos. Nós não devemos tirar as mãos de Deus daquilo que nós colocamos nas mãos dele. Tirar por quê? Aí sabe o que acontece? Aflição, desilusão, tristeza, mágoa, sabe? E às vezes vai criando um sentimento que não aprovém de você sentir. Porque nós, quando colocamos, uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, devemos entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar que só Ele tem o poder para resolver tudo em nossas vidas. Tudo que às vezes a gente quer falar. Eu tiro assim um exemplo da minha vida, porque às vezes em casa eu tenho um filho assim, que ele é rebelde, e às vezes eu quero falar com ele, e muitas vezes eu até falo com ele, mas só que o Senhor fala assim, cala, porque as coisas que ele fala não condizem, então eu vou e acabo tendo que falar, né? A gente tem que aprender a se controlar, a escutar mais a voz de Deus e escutar escutar as nossas necessidades, nossas razões no momento incerto. Você tem que colocar a sua vida na mão de Deus e confiar e descansar. Deixa que Deus cuida. Que Ele já falou, eu cuido dos seus, cuido eu. Assim como Ele cuida de cada um de nós. E não foi diferente com Esther. No momento que ele, quando ele diz aqui no final do parágrafo, você não pode... se você não puder fazer mais nada, então Deus pode. Ele fala. Às vezes chegamos na casa do Senhor com uma tristeza, com uma angústia, porque eu não posso fazer nada, sabe? Porque você está querendo fazer com seus próprios esforços, com a sua força, mas de nós mesmos não vamos tirar nada, porque a gente acaba... Deixa Deus, deixa eu fazer. Não, e Ele fala o tempo todo, deixa que eu faço. Deixa, eu sou o seu Deus, eu te ajudo, eu te amparo com a força do meu braço, das minhas mãos. Eu vou sempre te ajudar. Amém? E aqui no 2:1. Tá? Então eu deixo aqui no 2:1, não. Aqui o 2:1. Aqui virou a página, né? Então aqui Deus fala que é um exemplo e que Ele seja sempre um exemplo, sim, na nossa vida. E que nós viemos a ter um temor, assim como Esther teve. Hoje podemos até falar assim que é difícil. Mas antigamente era naquela época. Mas hoje você conhece a palavra. E quando a gente conhece a palavra, que lê a palavra de Deus em Esther, sabendo que ela passou por toda aquela provação, a gente tem que seguir o exemplo, tem que ver na palavra de Deus e que fala, né, as regras que devem reger a sua vida, vem do céu, direto do coração de Deus. Isso é lindo demais. A gente tem que descansar mesmo no Senhor e saber que Ele está providenciando todas as promessas que Ele cumpriu sobre a nossa vida. E nada saiu do controle. Tudo está no controle de Deus. Ele não está alheio aos nossos sentimentos, não está alheio à nossa vida. E tudo está no controle de Deus. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Então, irmãos, já que estamos também nessa última lição desse trimestre, também quero também
7 minutinhos com a nossa irmã Marília, nossa professora. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Deus é bom, irmão, o tempo todo. Glória a Deus. Responsabilidade, irmão. Ela lhe cai, chovia nós somais. Mas Deus é conosco. Amém? Tópico 2, né? Coragem para ser diferente. Aleluia? Esther é uma mulher virtuosa. Uma mulher como a Nassuria, foi criada na presença de Deus, mesmo no meio de povos estranhos, de outra cultura. Então ela tinha o temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Então aqui diz assim, ó. Deus deve estar... O tópico Nikovanai, dentro do tópico, coragem para se ver. Deus deve estar no centro da nossa vida. Devemos ser fortes. Não tenha medo de sonhar. Aleluia. Esther acreditou, meu irmão. Ela tinha fé. Ela tinha certeza de Deus na vida dela. Quantas vezes na nossa vida, se a gente entra em desespero, se a gente começar a olhar para o problema, olhar para as dificuldades. Esther não. Esther olhou para Deus. Esther teve fé. Esther ouviu o seu primo, o seu pai adotivo. Ela ouviu a Nicomaná, ela ouviu e obedeceu os conselhos. Teve sabedoria no meio da dificuldade. Ela acreditou que a solução estava em Deus. Nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter essa fé de que a solução está no nosso Deus, no Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. E é nosso Deus. Amém? Então ela teve essa convicção. Ela diz, deixa-nos um legado. Quando você não puder fazer mais nada, então Deus pode. Por que Deus pode? Porque nosso Deus é o Deus do impossível. Quando tudo parece que não tem jeito, quando você não vê uma saída na tua frente, parece que está tudo escuro, mas lá tem uma luz. Essa luz é Deus, essa luz é Deus na nossa vida. Como foi na de Esther naquele tempo, porque Deus tinha propósito para ela. Ela não foi ser rainha por acaso. Ela não estava naquele lugar por acaso. Como nós não estamos neste lugar, meu irmão, por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem propósito na nossa vida. E se Deus tem propósito na nossa vida, a gente vive. Aleluia. Deus deve estar no centro da nossa vida. Existem períodos em nossa vida em que temos percepção de estarmos em algum lugar não apropriado. Quantas vezes? E olha só aqui, ela entendeu muito bem esse sentimento. Durante toda a sua vida ela se sentiu como uma forasteira. E nós somos o que, irmãos? Somos o que aqui na terra? Peregrinos em terra estranha. E nós temos que saber viver nessa terra. Nós temos que saber como lidar com as pessoas. A gente tem que ser Nikovanais, pronto Nikovanais para ouvir e tardio para falar. Tem coisas que a gente não pode ficar falando. A gente tem que pedir a Deus para guardar Nikovanais, Sulianais, botar um guarda na porta, né, da nossa boca. Porque a língua é um pequeno órgão que pode incendiar uma floresta. Nikovanais, está escrito, o Senhor deixou. E temos que viver com sabedoria. A Esther era uma mulher sábia. Ela não falava por falar. Ela era uma pessoa que tratava todos bem. Tinha nela amor de Deus, tinha nela a presença de Deus. E na nossa vida também tem que ter a presença de Deus, o amor de Deus. Nosso olhar tem que ser puro. Nossas nossas ações têm que ser condizentes com o Deus que nós servimos. Nós temos que ter testemunho. Esther tinha testemunho de vida. Aleluia. Deus é tão perfeito que sabe precisamente do que carecemos para nos tornarmos pessoas melhores e estarmos no centro da sua vontade. Deus trabalha nas nossas vidas, nas nossas fraquezas. Deus sabe como lidar com a gente, porque Ele que nos criou. Deus soube como fez com a Esther. Esther era mulher virtuosa, sim. Mulher sábia, sim.
Mas ela foi obediente. Muito obediente. Deus Nicomanás, ele usou a Esther para fazer a vontade dele. Ele encontrou o verdadeiro desígnio. Esther encontrou o verdadeiro desígnio de Deus para a sua vida. Através da história de Esther, somos encorajados a estar no centro da vontade de Deus. Que estejamos na vontade de Deus. E aí eu pergunto, será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Será que nós estamos sendo obedientes a Deus? Será que a gente está fazendo como Esther fez? Obedeceu, ficou quieta no momento e falou no tempo certo? Será que a gente não está no meio da nossa família falando que não deve? Falando coisas que não é de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? É aquilo que eu falo. A gente tem que pensar antes de falar. Para que a gente depois não me cova nas subiais. Pois depois que sai, não volta. Volta sim as consequências. Aleluia. Glória a Deus. Devemos ser fortes. Esther nos instrui que não devemos nos amedrontar perante o desafio da vida cristã. Nós estamos vivendo, gente. Estamos vivendo um mês de desafios. Estamos vivendo a última hora. Nós somos Nihamanás, somos a geração do arrebatamento. Vê quem crê, veja os sinais. Entendeu? Jesus está voltando. Jesus hoje recolheu uma amiga minha, Lídia. Graças a Deus ela tem Jesus. Eu perdi, mas Deus ganhou. Amém? Ficou a saudade, um dia a gente vai se ver. Glória a Deus. Mas a gente ainda está aqui. E a gente ainda tem que Nicomaná. Temos coisas ainda a fazer aqui. Porque como no Xerihai não tivermos mais, o Senhor nos leva também. Tá? E não temos que ter medo da morte. É chato? É. Nascemos para isso? Não. Mas o Anihais, o Kovanás Subiás, a consequência do pecado é o quê? É a morte. Talvez a gente nem conheça. Talvez a gente seja arrebatado. Tudo está na Nicomanás, na economia de Deus, no desígnio de Deus para nossas vidas, tá? Aleluia. Não, aleluia, Nicomanás Suriá. Deus está disposto a abençoar a todos que o servem. A ordem para se esforçar e não perder o ânimo é constante na Sagrada Escritura. Deus sempre fala, se esforça que eu te ajudarei. Né? Seja forte. Deus sempre fala isso pra gente não ser medroso. Para a gente ter coragem, para a gente ter bom ânimo, mesmo em meio a adversidades, porque quando a gente Nicomanás olha para Jesus, vem uma força sobrenatural nas nossas vidas. A gente age de forma sobrenatural, uma força, Senhor, como que eu consegui passar por tudo aquilo? Porque, meu irmão, você não passou sozinho, Deus estava contigo, o Espírito Santo estava com você o tempo todo, Ele estava ali do teu lado, te animando, te dando força, te guardando, dizendo, vai meu filho que eu sou contigo, vai minha filha que eu sou contigo, vai nessa Nicomanás, você não está sozinho. É isso que Deus faz na nossa Nicomanás Suriá Shomais. Ele diz, você não está sozinho, seja corajoso. Ele falou para Josué e para tantos outros na palavra de Deus. E nós não somos diferentes dos nossos irmãos que já partiram, estão dormindo no Senhor. Nós não somos diferentes deles, irmão. Jesus está aí. Jesus está aí, o Espírito Santo está aí, derramado sobre a terra para nos animar, nos dar força, nos dar esperança. Mesmo nesse mundo conflitante, nesse mundo de horror, nesse mundo que as pessoas estão chorando, que tudo Nicomanás Suriá é a permissão de Deus. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo porque Ele venceu e nós somos vencedores com Ele. Que possamos ter o entusiasmo de Esther para acreditarmos em Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. E o que nós estamos passando hoje, irmão? Hoje nós estamos andando pelo vale da sombra da morte, irmão. Pastor, estamos em Nicomanás Suriás. Hoje nós estamos em Nicomanás Suriás, Shabás Suricás. Estamos passando pelo vale da sombra da morte, irmão. Não está diferente dos anos de Nicomanás. Estamos nos princípios das dores. Aleluia. Glória.
temos que ter entusiasmo. Ou ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Oh, glória a Deus! É isso, irmão. Façamos menção do nome do Senhor nas nossas vidas. Porque Ele é nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ah, Manassuriá. Assim, Nicol, Vanassuriás. Ah, Ramais. Assim nós alegramos o coração do nosso Deus, do nosso Senhor, com a nossa fé inabalável. Aleluia. Não tenha medo de sonhar. Mesmo, irmão, que estamos, como a Esther sonhava, nós não podemos deixar de sonhar. Mesmo vivendo nesse mundo de terror, passando pela sombra da morte. Mesmo com tudo isso, nós devemos continuar sonhando. Porque nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Quem é vivo, quem respira, pode louvar, glorificar a Deus. Nós estamos aqui para glorificar, engrandecer o nome do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tem sonho, continue sonhando, porque Deus é fiel. Ele, ainda que naquele grande dia, muitos estarão se dando em casamento. Muitos estarão vivendo uma vida Por isso que ele diz que tem que continuar sonhando, mas nunca se esquecer que Ramais, Surrais, o alvo, Jesus Cristo, a eternidade. Sonhe sim, mas sonhar com a esperança de estarmos na eternidade com Deus. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. A lição de hoje, Matacena, é maravilhosa. Quando, lendo essa lição, quando falou sobre coragem, eu me lembro dos africanos. Essa palavra para os africanos, coragem, tem uma intensidade, tem um poder tão grande. Ai, tô nervosa, gente. Esther, a gente pode definir Esther como uma mulher de coragem, né? Uma mulher muito corajosa naqueles tempos que ela viveu. A coragem dela vinha de Deus porque ela, desde jovem, ela se entregou para servir ao Senhor. Quando nós temos um coração quebrantado a servir ao Senhor, nós vamos ter sucesso na nossa vida inteira, irmão. Porque mesmo que parecia impossível, Esther acreditava que era possível. Como diz aqui, tudo dizia que não tinha jeito, mas ela acreditou. E é assim que nós devemos fazer, porque nós lemos na palavra, Jesus fala assim: clama-me, responder-te, eu anunciarei coisas grandes e firmes. E a gente está passando luta, mas a gente tem que crer. Às vezes eu passo uma luta lá na loja e eu falo para meu marido assim: creia, até meia-noite ainda é dia para Deus. Então vamos acreditar. Não leva 5 minutos, irmão, e as coisas acontecem para a honra e glória do Senhor. Porque se a gente vive a palavra, nós temos que crer na palavra. Como a irmã leu aqui, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mas a gente tem que acreditar no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, vamos acreditar no Senhor. Então a palavra é a nossa bússola para a gente seguir. Esther fazia isso. Ela acreditava que o Senhor podia fazer todas essas coisas na vida dela. Que ela ia ter sucesso, era uma mulher de sucesso. Esther era uma mulher diferente. Existem N mulheres por aí. Como a televisão fala, né? Mulher melão, mulher melancia, mulher... Mas Esther era uma mulher virtuosa, mulher de Deus. Porque está falando assim, enganosa é a beleza. Muitos pensam que ser bonita, ser maravilhosa é sinal de sucesso. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa é virtuosa. E Esther era mulher virtuosa. Esther era mulher que acreditava no Senhor. Ainda que tudo parecia que não tinha jeito, mas ela acreditava. Então diz assim, aqui ó: não tenha medo de sonhar.
A gente tem que sonhar os sonhos de Deus. Pedir a Deus, Senhor, é da sua vontade que eu faça isso, ou eu faça aquilo. Irmão, eu falo para o meu esposo, eu não posso seguir todas as coisas. Mas as promessas que Deus promete aqui, eu converso com Deus. Quando a minha dívida eu não posso pagar, eu falo, Senhor, tu lembra no passado que o Senhor mandou que Pedro fosse comprar o peixe e ali estava o dinheiro? Então, Senhor, eu devo a César, Light é da César, a água é de César, então eu tenho que pagar. E Deus me ajuda, e Deus nos abençoa para a gente pagar, irmão. Porque eu lembro do que eu leio. Eu creio nessa palavra. Então eu tomo posse dessa palavra e tenho que viver essa palavra. Como a irmã falou, aqui temos que ler. Nós não somos de aço. Um dia nós caímos, nós ficamos decaídos, tristes, mas nós temos que nos levantar, sacudir a poeira e crer que o Senhor pode fazer todas as coisas. Essas mulheres do passado que viveram aqui, elas fizeram diferença porque todas foram mulheres virtuosas, todos acreditaram no Senhor. E é assim que nós devemos fazer, acreditar. Elas se destacaram, aqui diz que destacaram, Esther destacou por ser virtuosa, mas todas essas mulheres que aqui viveu, Maria Madalena, Mãe de Jesus, as outras mulheres foram falando, são benditas entre as mulheres. E Esther foi maravilhosa. Esther creu que o Senhor podia fazer todas essas coisas. Então aqui a palavra de Deus diz que não devemos ter medo de sonhar, mas sonhar os sonhos de Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém? Graças a Deus, meu irmão. A nossa professora falou que estava um pouco preocupada, mas Deus usa poderosamente. Vamos ver o nosso irmão Joel Bruni. Professor? Então, Roberto com a palavra, então, nosso professor. Não tem coisa não. O negócio é aqui, eu não sei falar no microfone não. Me perdoa. Então, passar para o nosso coordenador também aqui, Robson, professor, e Deus tem nos ajudado maravilhosamente, né, irmãos? Deus é tremendo. Robson. Vou dar um beijinho nessa flor também e vou deixar um pouquinho para o nosso professor Permito Ricardo, nosso pastor também. Serei breve. Tópico 1, 2, Esther, uma história de sucesso. No decorrer desse trimestre, meus queridos, nós aprendemos muito com Esther. Aqui, para que Esther viesse ter sucesso, como diz o tópico 1, 2, ela precisaria de uma ajuda. Uma ajuda irrejeitável, que é a ajuda de Deus. Estava meditando aqui, sentado aqui na cadeira, irmão, e observando essa lição de hoje, e me chamou muita atenção a respeito de Esther. Como que Hegai, ele achou graça em Esther. Ele viu algo diferente que muitos não viram. Isso me traz para o meu dia a dia de hoje. Como é que nós, hoje está difícil identificar pessoas cristãos ou não. Está tendo uma dificuldade muito grande, irmão, de nós fazer diferença, achar, reconhecer que aquela pessoa é um cristão, está na presença de Deus. Por que eu estou falando isso, meus queridos? Porque uma certa feita aconteceu comigo uma coisa muito importante. Eu estava estudando e em frente àquela antiga cena de Campo Grande, e passou duas pessoas de rua, um morador de rua,
e olhou para mim e falou assim: você é de Deus, você é cristão. Aí eu falei assim: Senhor, mas como é que o ímpio conhece o cristão? Porque ele vê em nós uma coisa que não vê nas pessoas que não têm Deus. Ele vê a diferença, ele vê a graça de Deus, assim como Hegai viu em Esther. Esther fez a diferença. Esther estava na presença. E todos nós que estamos na presença, meus amados, nós precisamos fazer a diferença. Nós estamos na presença de Deus, e quem está na presença de Deus precisa fazer a diferença. Nós não podemos estar na presença de Deus e praticando coisas que não deve. O ímpio, o mundo precisa reconhecer que há uma graça de Deus sobre a tua vida. Há uma presença diferente na tua vida que faz toda a diferença neste mundo. Você está neste mundo, mas não pode se contaminar com este mundo. Esther é diferente. Quando Hegai, o chefe das mulheres, viu Hegai, viu Esther, falou assim: esta mulher é diferente. Esta mulher tem uma coisa especial que as outras não têm. Está difícil, meus queridos, fazer essa diferença hoje em dia. O povo quer o agir de Deus, mas não quer Deus. Quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Querem tudo, mas não querem Deus. Não querem fazer a diferença neste mundo. Não querem ser reconhecidos na faculdade, na escola, no trabalho, como servo do Senhor. Tem pessoas, irmão, tem vergonha de dizer que é crente. Tem vergonha de dizer que é crente. Mas se me perguntarem se eu sou cristão, meu Pai tem feito com toda a honra, com todo orgulho do Senhor Jesus Cristo. Eu sou cristão. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Senhor. Onde eu estiver, eu preciso fazer a diferença. O povo precisa olhar para o irmão Robson e ver algo diferente que não vê nos outros no mundo. Mas o irmão Robson, o presbítero Ricardo, tem que ser diferente. A luz tem que resplandecer no rosto do presbítero Ricardo. A luz de Deus tem que resplandecer no seu rosto, irmão. Você não pode perder a essência, a glória de Deus na tua vida. Seja como Esther, cheio da graça de Deus. Que Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, é tremendo. Robson falou uma coisa aqui, e nós aprendemos a diferença que Mardoquai fez lá no reinado de Suzã, lá em Suzã. E Mardoqueu e Esther. Ele falou sobre ver algo diferente. Tem algumas pessoas que na rua, outros credos que tem na rua aí, que o crente que está no azeite, está na presença de Deus, quando ele passa, algumas pessoas de alguns credos aí, elas se arrepiam todas. Elas sentem um mal-estar, porque o que está em nós incomoda, irmãos. Entendeu? O poder, a graça de Deus, porque uma certa vez ele falou aqui sobre o rapaz da rua, morador de rua. Eu me lembro quando eu era bem jovem, eu tinha meus 21 anos, eu morava em Cascadura, eu estava passando, né, na rua, acima tinha um centro espírita, né, eu estava passando e tinha umas pessoas passando. Aí, de repente, algo tomou a boca da pessoa que estava embaixo, porque eu olhei para cima assim: que está olhando para cima? Que está olhando lá para cima? Só o cristão olhar incomoda. Irmãos, o que eu fiquei maravilhado sobre Esther, sobre a sua humildade. Nós estamos como é que ela é humilde.
E foi falado nessa manhã, a língua é um pequeno membro, irmãos, que incendeia o bosque, como diz Tiago. É importante saber o que nós falamos, porque o que nós falamos, ele não volta. Eu me lembro que uma certa vez, era um testemunho, porque Esther, além de ser humilde, ela orava. Além de orar, ela jejuava, fazia o seu jejum. E isso é uma prática na vida de Esther. E isso é uma prática na vida do cristão. Porque uma certa vez, Jesus estava junto com o seu discípulo, e o discípulo de João falou: mestre, nós, discípulos de João, jejuamos. Está na Bíblia isso. Oramos. E os teus discípulos não fazem nada disso? E o Senhor falou: enquanto o dono da casa estiver, não há necessidade tanto. Mas vai chegar um dia que eu serei tirado. Aí eles terão que jejuar, eles terão que orar. Então, para ter intimidade. Como nós conseguimos essa intimidade? Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. E Esther e Mardokai tinha isso em suas vidas. Fazia diferença. O que era sobre esse. E uma palavra que eu fico, quando eu leio essa palavra, esse vocábulo, me transporta para os angolanos, para os coragem. Coragem. Para nós parece que não tem uma intensidade, mas para os angolanos, para os africanos, coragem é uma palavra impactante, como fala sobre o amor. E Esther, ela não temeu a morte. Ela não teve a sua vida como preciosa. Em maneira nenhuma, no estudo dessa lição, Esther não teve. Ela tinha o seguinte: eu sou um vaso. E como vaso, eu quero ser usada. Ela foi diante, podendo em vários momentos perder a sua vida, mas eu não tenho a minha vida. E Deus nos ensina que nós não podemos ter a nossa vida como preciosa. Porque a nossa vida, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa. Falou uma coisa importante. Às vezes nós nos omitimos de dizer que somos cristãos, que eu sou cristão, para ter algum benefício. Mas é importante quando nós recebemos qualquer benefício. E uma coisa, eu fiquei falando aqui, nas lives aí, apareceu aí, eu acredito que é verdade. Eu fiquei maravilhado, não importa que eu seja a situação, que o nosso presidente teve esses dias uma reunião dos governadores e tudo isso. Então, antes de iniciar a reunião, ele botou todo mundo para orar. Não importa, que a Bíblia diz: bem-aventurada a nação cuja o Deus é o Senhor. Ele estava rendendo louvores ao nosso Deus. Eu não vi presidente que passou assim, que a honra seja dada ao Criador de tudo. Não importa, somos imperfeitos, somos falhos, mas quando nós clamamos e pedimos a intervenção do nosso Deus, Ele se faz presente, Ele move as águas. E eu sei, irmão, que tem não sabemos qual a quantidade, mas eu sei que tem uma igreja que ora incessantemente por nosso presidente, e faz a intervenção, orando, clamando. Isto é uma coisa tremenda. Duas pessoas, não foi, irmão, duas pessoas moveram o reino. Duas pessoas salvaram milhares de pessoas. Duas pessoas. Aí tem um vocabulário no mundo que diz que uma andorinha só não faz verão. Mas aqui no reinado de Assuero, lá em Suzã, uma andorinha fez verão sim, irmãos. Aleluia. Olha só, tem muitas palavras que as pessoas dizem, de tanto falar, aceitamos como verdade. Aqui diz que uma andorinha não faz verão. Isso todos nós conhecemos, principalmente os antigos. Que hoje em dia tem muitos jovens que nunca viram uma andorinha. Mas uma coisa importante: duas pessoas mudaram o destino de um povo. Duas pessoas mudaram o costume de uma nação. Amém.
E tudo, irmão, nos externos ensinam que tudo tem um tempo pré-determinado para fazer. Há tempo, irmão, para ficar calado. Há tempo para falar. Tempo para chorar e tempo para rir. E isso, cristão, é sábio. Saber o momento certo de fazer as coisas. Porque nós, irmão, muitas das vezes perdemos a bênção por nos precipitar em fazer alguma coisa. Como nós estudamos nessa lição de hoje, nosso Deus tem que estar no centro de todas as coisas. Quando ele está no centro, tu sabe a hora de falar, eu preciso falar com o meu gerente, eu preciso falar com o meu chefe, mas será que esse é o momento de eu falar? Eu tenho que falar, eu preciso falar, mas o momento é esse? Irmão, o nosso Deus, ele nos concede a oportunidade para que nós, sabedoria, para que nós venhamos falar no tempo certo. Porque às vezes, irmão, muitas das vezes, nós falamos antes do tempo e perdemos a bênção. Nos precipitamos. Tem situação, às vezes eu preciso que meu chefe, preciso que alguém saiba de alguma coisa. Às vezes Deus não quer que você fale, às vezes quer que outros falem, para que a pessoa que tem que saber fique sabendo e você também receba a bênção sem você expor. O que aconteceu? Esther chega, na lição de hoje, Esther chega, não declarou o seu povo, não declarou a sua nação, não se declarou quem ele é, mas Deus começou a mover as águas. Hegai olhou, tem algo diferente nessa jovem. Ela todas lindas. As jovens, todas elas eram lindas, as melhores. Não eram as donzelas. Tudo donzelas, lindas. Mas, no meio de tanta jardim, essa tinha... Olha só, Hegai pegou umas mulheres, umas servas, né? Concubinas, que botou à disposição de Esther. Nova no reino, ninguém a conhecia. Fica à disposição de Esther. Então, irmão, mas Deus era com ele, mas ela foi instruída, como nós somos instruídos na palavra. A Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve andar. Esther foi instruída por Mardoquai. Por Mardoqueu. Foi instruída. E ela cresceu sabendo o Deus a qual ela servia. E Deus concedeu vitória. Então, uma serva virtuosa tinha virtude. As virtudes, irmãos, todos nós temos virtudes, sonhos que a Bíblia diz, a Bíblia não impede que nós venhamos a sonhar, nós sonhar com o reino, porque a Bíblia diz que nós receberíamos bênção nesse mundo e no mundo vindouro, muito mais. Então, que todos nós estejamos na vontade de Deus. Eu fico maravilhado na lição de hoje, o exemplo de Esther, o exemplo de Mardoqueu, que nos instrui, que nos incentiva, porque ele mostra que Deus é o Deus do impossível. Ainda que Deus, meu servo, isso é para você fazer. Outra missão, aqui no final, estudamos missão passada, já existia um decreto. Ele não podia revogar o decreto. Toma as armas. E a Bíblia diz, Deus não pode revogar o que está profetizado. Mas ele diz, revestiu-os de todas as armaduras de Deus. Amém. Toma o capacete, toma o escudo, toma o bloqueio, toma a alparca, esteja bem vestido para a batalha. Não vou tirar. Aí você vai na oração dominical, Pai, eu não peço, lá a oração dominical, eu não peço, Pai, que vos tire do mundo, mas os livre do mal. Ele fala para que nós não venhamos sair da luta, da batalha, mas que nós estejamos revestidos, que nós estejamos que estar protegidos para combater. Mas como? Com capacete, o conhecimento. Você só consegue combater as heresias através do conhecimento, examinando as Escrituras. Não pode vir qualquer heresia. Irmão, você conhece todas as religiões. Irmão, eu não conheço todas as religiões, mas a palavra de Deus eu conheço. Aleluia. Aqui está escrito o que eu posso fazer e está escrito o que eu não posso fazer. Aqui está escrito o que é verdade, o que é inverdade. Eu sabendo a palavra, examinando, por isso eu digo, examina a palavra dia e de noite.
para eu não pecar contra ti. Amém, irmãos? Que Mardoqueu, Esther, deixou esse grande ensinamento para a gente. Esther foi uma serva fiel a serviço de Deus, mesmo diante dos obstáculos que a vida lhe proporcionou. A Bíblia diz, irmão, é isso que a Bíblia diz? No mundo terei vitória, no mundo serão abençoados, no mundo vocês serão prósperos. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia diz, irmão? Então o que a Bíblia diz? Que no mundo teremos o quê? No mundo teremos o quê, irmão? Não diz que vamos ser regados de bênçãos, de alegria, festa. É isso que a Bíblia diz? Então a Bíblia diz, como nossa irmã, nossa professora diz, no mundo tereis aflição. A Bíblia diz outra coisa. Jesus disse, eu venci o mundo e vós vencereis. Não é isso, irmão? Está escrito isso, irmão? Hã? Eu venci o mundo e vós vencereis. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que o Senhor venceu e que nós devemos persistir, que nós devemos lutar para alcançar. Agora, aquele que for fiel até então há a possibilidade de ser derrotado no caminho. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmão? Sejamos fiel até o final, que Cristo está vindo buscar a sua igreja. O resumo ficou no final para mim. É a parte mais difícil da gente concluir essa matéria da nossa EBD, do tema a Esther, né? Mulher vitoriosa. Nós estamos no mês da mulher e veio fechar certinho com a Esther. Percebeu? Fechou certinho com a mulher, né? Nós viemos aqui, irmão, vários pontos que cada um dos professores falou, e dentro de uma verdade, desse contexto da palavra de Deus, do ensino, nos traz vários exemplos da jovem Esther, que foi escolhida para ser rainha no lugar de Vasti. A Vasti só perdeu devido ao seu orgulho, a sua prepotência de querer ser alguém, se achar, e ela acabou perdendo o reinado, né, para uma serva de Deus. Deus tem aí os seus planos para poder fazer mudanças na nossa vida. Coisas que às vezes a gente assim não pensa, que acha que não vai acontecer. Aí Deus faz acontecer, aí faz mudança de planos na nossa vida. E às vezes a gente pensa que está preso em situações que não tem como sair dela. Deus usa os seus meios para poder conseguir te tirar dessa situação tão crítica e te levar para o bem-estar da sua vida espiritual em nome de Jesus Cristo. Aqui coloca no primeiro tópico, diz logo no primeiro, Esther, um exemplo a ser seguido. Se a Esther não fosse um exemplo a ser seguido, irmão, nós não estaríamos aqui falando da vida desta rainha, a Esther, porque ela traz vários exemplos de força, de fidelidade com Deus e com seu povo. Ela foi levantada como uma mulher para defender o seu povo, a nação de Israel que estava escravizado. E Deus ali fez com que Esther fosse o canal de bênção para
o seu povo. Você entende bem uma coisa, irmão? Quantas das vezes você foi usado para ser um canal de bênção dentro da sua família? Às vezes você não percebe isso. Porque quando você se torna um exemplo dentro da família, muitos vão testificar pela sua vida. Não, olha, fulana, né? A nossa irmã, a nossa prima, a nossa tia, a nossa mãe, a nossa avó. Então você testifica da verdade, você defende a sua família, coloca diante do altar de Deus e fala dos planos da salvação que tem na vida de cada um. Porque você se torna um referencial dentro da família. A Esther, ela estava ali, junto com seu primo, escondido. Ele estava caçando todas as jovens para levar para o reinado, para se preparar e se apresentar diante do rei, para o rei escolher uma delas para ser rainha. A Esther foi mais uma jovem que foi escolhida entre milhares delas ali para poder se destacar e ser rainha. Agora presta bem atenção, irmão. Por que Esther foi escolhida? Ela era melhor do que as outras? Ela se destacou mais do que as outras? Não. Simplesmente porque Deus era com ela. A presença de Deus se fazia na vida de Esther. Deus às vezes fica escolhendo a quem que eu vou usar para poder dar um escape, dar um livramento, para defender o meu povo, para salvar meu povo dessa geração. Nós temos hoje aqui no nosso governo, o presidente da República, que teme ao Senhor. A sua esposa também temente ao Senhor. Podemos colocar a sua esposa como se fosse a rainha Esther, que ela defende a causa de Deus, as coisas de Deus dentro dessa nação. Ela trabalha numa área social para poder ajudar, defender essa nação. Foi uma escolhida para ajudar a nação evangélica para sair deste caos, sair dessa situação. Então você vê, a Esther é um exemplo de pessoa para ser seguido. Esther é um grande exemplo como Deus usa as mulheres para demonstrar seu poder. Lá no tópico 1.1 diz assim: a referência da beleza interior. Esther foi essa diferença. A beleza interior da mulher. Porque quem já acompanhou aí, muitas das vezes, o concurso de Miss em todo o país, presta bem atenção nessa área. Em todo o país, cada país tem uma representante, né? Do sul, do norte, vai por aí, de todo o país ali aparece. E elas procuram fazer o melhor dela para se destacar e ser escolhida, selecionada para ser rainha. A Esther, quando ela se tornou rainha, entre milhares de jovens, ela escolheu, se não me engano, ela escolheu 7 para estar somando do seu lado. Nessa escolha, ela ali estava com as suas servas. Ela foi escolhendo. Talvez ela escolheu não pela beleza exterior, pela sua aparência,
mas ela viu em algumas ali, né, o desejo de ser ajudadora da rainha. Tanto é que quando ela colocou, nós vamos entrar em jejum e oração para poder defender o meu povo, para tirar dessa crise, dessa perseguição, desse laço de morte. Se elas não tivessem do lado da Esther, algumas delas iam se manifestar. Eu não. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o seu Deus. Eu tenho a ver com os meus deuses. Então a pessoa ia se manifestar, mas não. Tantos que ela foi escolhida por Deus, que ela estava junto com a Esther. Ajudou. Então você vê aqui, irmão, a referência da beleza interior. Porque quando o eunuque, como é que é o nome dele? Hegai, Hegai, ele foi escolhendo porque ele tinha essa visão ótica, né? De bater os olhos e ver o referencial. E ele foi escolhendo. De todas elas, acho que ele separou as melhores, 7, né? As melhores. E entre elas estava a Esther. Agora, quem teve a visão melhor de escolha para estar sentando do seu lado como rainha, foi o próprio rei. E o rei olhou e bateu os olhos. O Espírito de Deus orientou ele, tocou nele e falou assim: escolhe essa. Escolhe essa. Quem coordena é Deus. Quem orienta é Deus. Quem designa é Deus. Quem faz é Deus. Quem opera é Deus. É Deus que faz, né, o momento certo para você ser usado no momento certo na obra de Deus. Você viu a escolha que o rei vai escolheu. Viu a beleza interior na rainha Esther. Viu que ela era diferente das outras. Pelo seu comportamento, pelo seu jeito, ele viu diferença nela. Porque a outra era nariz empinado, se achava fulana, não tinha que dar obediência ao rei, e havia uma ordenança que tinha que prestar, né, obediência ao rei. Mas a Esther foi escolhida por Deus para defender a nação de Israel. Fechando, irmão, eu separei muita coisa aqui, mas o tempo é pouco demais. Lá no tópico 1.2, no ponto 3, fazendo a diferença no mundo. Fazendo a diferença no mundo, aqui foi escolhido várias mulheres, que você encontra aqui. Deparamos na Bíblia com padrões admiráveis de mulheres que fizeram toda a diferença em épocas favorável a elas. Maria Madalena foi diferente. A Ana, profetisa Ana, né? Aquela que ali chorou os pés do sacerdote diante do altar, e ela ali ofereceu o seu filho para servir na casa do Senhor, que veio Samuel. E nós vemos também Joquedebe, a Débora, Ruth. Quem fala de Ruth, irmão? A Ruth foi uma mulher exemplar, né? Uma mulher especial, que ajudou muito na obra de Deus, no serviço social. Abigail, Maria, mãe de Jesus, que criou Jesus, ensinou, né, como
com seus passos de filho, né, a caminhar, a andar, a conhecer tudo, tal, ela foi destacada, a Maria, a mãe de Jesus Cristo. E depois nós entendemos aqui no tópico 2.1 em diante, lá no final, Deus deve estar no centro da nossa vida. Isso é primordial para cada um de nós. Deus deve estar no centro da nossa vida. Tem pessoas que colocam tudo na frente, mas esquece de botar o Senhor, que é central, é a primeira coisa na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, nós primeiro chegamos aos pés do Senhor e falamos com Deus. Aí Deus vai, né, e entra e começa a agir. Vai lá, envia o anjo, vai lá e decreta a bênção, a vitória, a cura, o milagre, a porta aberta, né, a provisão na nossa vida. Então você encontra Deus no centro da nossa no centro da nossa vontade, da nossa vida. Aí lá você encontra também Esther é alguém que pode descrever como é se sentir um peixe fora d'água. Por quê? Porque aonde ela estava, irmão, da noite para o dia, se tornar rainha num reinado, em um país diferente, que não é da sua pátria, você não vai se sentir, né, a poderosa, você vai se sentir, né, um peixe fora d'água. O que eu tenho que fazer como rainha? Mas quando ela foi escolhida, ela passou pela escola de aprendizado. Aqui no reinado é assim, foi sendo instruída como funciona ali no reinado. E quando ela começou a reinar, você vê que ela obedeceu todas as regras. Até para chegar diante do rei, para alcançar alguma coisa, para poder ter alguma resposta, alguma coisa com o rei, ela seguiu todo o ritual que era pedido ali no reinado do rei Assuero. Então ela fez tudo. Quando ela se apresentava diante do rei, aí ela já sabia dos cedros, deitado ou levantado, de pé, quando batia no chão, o rei já fazia todo aquele jeito para saber se a pessoa podia estar na sua presença ou não. Que às vezes tinha reuniões ali que não poderia ter a presença da mulher. Era só os magistrados, né, os governadores, os prefeitos, os sacerdotes, os demais ali. Mas ela entrou numa reunião e quando o rei viu, o rei parou a reunião e ali deu sinal com o cedro e ela pôde chegar à presença do rei. Ela poderia chegar logo falando o que queria, mas não, convidou para o primeiro banquete. Depois passou o banquete, ela fez a mesma coisa, o segundo banquete. E o rei está entendendo o que ela está querendo. A Esther quer alguma coisa. Você vê que já no segundo banquete ele já diz o quê? Pede todo o rei. Toda metade do meu reino te pertence. Pede o que tu quiser. Não, eu quero que participa do outro banquete, mas com a presença de Amã. Amã já tinha tramado tudo, já estava tudo certo. O rei já tinha assinado um decreto para poder atacar todo o povo de Judá e exterminar todo mundo, mas ela estava ali orientado por Deus para ver um escape. E nesse escape Deus deu estratégia, que ia acontecer uma guerra, mas houve estratégia para poder estancar esta guerra. Então nós vemos, irmão, na palavra de Deus, lá no último, o tópico 3,
uma mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? É uma bravura admirável. A mulher virtuosa, ela tem as suas qualidades e também os seus defeitos. Qual o defeito que a mulher tem? Não precisa nem de falar, né, irmão? Graças a Deus, porque são poucos. A mulher tem muita virtude diante do Senhor. Nós temos muito que aprender com a mulher, que o homem se acha o poderoso, se acha o cara, se acha não sei o quê. Pensa que a mulher se torna escrava dele, chega em casa, já quer tudo, já exige, dá bronca, e parece, né? Ninguém é dono de ninguém. Nós temos que entender que nós somos feitos um para o outro, para servir um ao outro e ser atenciosos um para com o outro. E nós vemos, irmão, nessa lição da mulher virtuosa, que a mulher, claro, tem as suas qualidades, irmão. Nós temos que ver as qualidades principais na vida da mulher, que ela usa para o bem-estar do seu lar, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo. Claro que existe mulher que tem também, né, outras qualidades que às vezes é complicado, né? Mas graças a Deus que nós procuramos ver o melhor dessa parte, que é a mulher virtuosa. Quem achará? E nós achamos as mulheres virtuosas em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo, nova criatura é. E colocamos de pé, irmão, vamos agradecer a Deus, isso, pela nossa EBD, e você vai agora contribuir com a EBD, a Escola Bíblica Dominical. E eu quero passar para a igreja, irmão, que a nossa revista nova já chegou. Já está aí as novas revistas, já pode pegar as revistas hoje, já anotar aí tudo direitinho. Você que está nos acompanhando, hoje à noite, né, vai ser entregue também a revista. Procura o nosso irmão Roberto Joel e ele vai te entregar as revistas direitinho. A revista do aluno tá R$16, R$16,50. E do professor, né, R$19,50. Então você pode adquirir a sua revista. Aqueles que estão com pendência, irmão, acerta essas pendênciazinhas, pega a nova revista e vai 3 meses para você ir acertando com tranquilidade em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós vamos contribuir para a tua obra, Senhor. Abençoa a nossa EBD, abençoa os professores, os alunos e todos aqueles que estão nos acompanhando, nos ajuda, nos ensina cada dia em nome de Jesus. Amém. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus eu vivo a paz de Deus, em Jesus posso inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, em Jesus, a graça infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho a salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus,
estou firmado e forte em Jesus. Meu barco rumo a norte em Jesus. Eu hei de vencer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós que ama ao Senhor, não só hoje e sempre. Amém.